talvez essa tenha sido a decisão mais difícil da minha vida. Pra começar, você já não tem nada. Pra começar, normalmente você começa do zero. Agora, pra você recomeçar, você fechar e recomeçar, você já tem tudo estruturado. Fecha tudo pra recomeçar completamente do zero. Isso sim foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. Naquele momento, tenho certeza que as pessoas pensaram, mano, a Tatá é louca. Por quê? Ali eu já tinha conquistado minha casa própria, eu já tinha conquistado meu carro, eu tinha o meu comércio rodando, tinha clientes maravilhosos, cartela enorme de clientes. Demorei anos, nunca é do nada. Mas de um dia pro outro eu decidi fechar. Eu não vendi nada, eu absolutamente fechei as portas, peguei as coisas e me mudei completamente. Mudei de cidade, mudei mudei tudo na minha vida. A primeira pergunta que eles fazem: aconteceu alguma coisa? Não tá vendendo, não tá dando certo, faliu, o que aconteceu? Foi namorado, foi não sei o que, foi sei lá. Não foi nada disso, não aconteceu nada de grave. Não fali, não fechei porque não tava dando certo, muito pelo contrário. Sei que você já deve estar se perguntando, tá, mas era empresa do quê? Gente, eu vendia açaí em São Paulo e depois que eu comecei a revender, eu aprendi a fazer o açaí e virei minha própria fornecedora. Então, na minha cabeça, tudo dependia de mim. Eu dependia de mim pra fazer o açaí, dependia de mim pra vender o açaí. Então, na minha cabeça, tava tudo certo. Vou fazer um outro vídeo explicando a minha trajetória, como eu cheguei no açaí, o que mudou minha vida a partir do açaí. A gente conversa isso numa outra hora, pode ser? Mas aqui eu vou falar o porquê eu decidi fechar um comércio e ir pra outra cidade, recomeçar a minha vida do zero. Talvez a pergunta que você esteja se perguntando seja, tá bom, você tinha um comércio que vendia maravilhosamente bem, tinha bastante cliente, já tinha conquistado coisas grandes como casa própria, carro, tava tudo rodando maravilhoso. Por que que você decidiu mudar? Fala pra mim, se tava tão bom assim, por que que você decidiu mudar? Se que você está me conhecendo agora, você vai perceber uma coisa, eu sou meio doida. Sou doida. Algo dentro do meu coração começou a mudar, eu simplesmente perdi o tesão pelaquela cidade e falei assim, eu preciso mudar de ambiente. Preciso mudar de ambiente, não é só ambiente, eu preciso mudar de cidade. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar de cidade. E eu já tinha a minha cidade na minha cabeça. Eu queria morar na praia. Sim, viver da minha arte na praia. Qual que é o problema? Mas enfim, muita loucura, né? Falei assim, já vendo açaí, eu já fabrico açaí, qual que é o problema? Né? De eu sair de São Paulo e ir pra praia? O que eu faço em São Paulo, eu faço na praia? Na minha cabeça não tinha nada de errado. Qual que é o problema disso? Não tem nenhuma dificuldade? O que eu pensei? Eu virei fornecedora, eu comecei a fabricar caixa de açaí. Ao invés de eu ter só a loja para o pessoal se servir ali, comer na hora, eu comecei a fazer as caixas de 5, de 10 litros. Então o que eu fiz? Eu vou mudar. Ao invés de eu ter a loja, eu vou ter só a fábrica. Ao invés de eu vender o açaí pequenininho para todo mundo comer ali, eu vou vender a caixa pro pessoal revender, para quem quiser revender. Eu comecei a ajudar as pessoas que queriam abrir, porque o pessoal ouvia, falava assim, nossa, a Tatá comprou carro, comprou casa, quero vender açaí também, nossa, açaí dá muito dinheiro, não sei o que. Teve bastante gente que falou isso pra mim, tá? Como se só o produto bastasse. Não, é a administração também, mas enfim. Aí o pessoal, não, me ajuda aqui, como que faz e tal, não sei o que lá. Aí eu comecei a ver a oportunidade nisso. Falei assim, é boa, vou fazer isso. Vou começar a fabricar o açaí para quem revende e vou ajudar as pessoas que querem começar do zero. É isso que eu vou fazer. Aí eu já tinha a máquina lá, tudo que eu já fazia em São Paulo, eu fechei e vim pra praia. Fiz a minha despedida lá, foi aquela
Não teve chororô, né? Porque trabalhei o meu psicológico, porque você trabalha muito pra você conquistar aquela loja, aquela fábrica, aquela, sabe, aquela rede de clientes. Todo mundo no bairro te conhece. Aí do nada você pega e você fecha. Teve muitas perguntas, muitos questionamentos, tipo, meu, será que vai dar certo? Na minha cabeça eu pensava assim, seja o que Deus quiser, nem que eu tenha que vender água na rua, na praia, eu vou pra praia e seja o que Deus quiser, eu vou atrás do meu sonho. Dito e feito. Chegou o grande dia. Simplesmente fechei tudo, peguei minhas coisinhas e puf, me mudei. Eu não me desfiz de nada. Tem bastante coisa que eu deveria ter vendido se eu tivesse me planejado bem e tal, não sei o que. Mas aí é um assunto para um próximo capítulo. Vamos lá. Depois que eu cheguei na praia, que eu olhei pra minha realidade, eu falei assim, meu Deus, a parte mais difícil não é você mudar pra praia, é a parte mais fácil. Você mudar de cidade é a parte mais fácil, principalmente quando é uma cidade que você tem interesse, quando você gosta, sente o apreço, sabe? Quando eu cheguei na praia, que eu me deparei com aquela bagunça, com aquele monte de coisa, com o logo da loja, letreiro, freezer, estoque, tudo que tinha sobrado naquela casa, eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou louca mesmo, eu sou louca. Primeira pergunta que eu me fiz, valeu a pena? Mas essa pergunta eu sabia que eu só conseguiria responder ela se eu tentasse, eu só conseguiria responder se eu passasse pela situação pra responder. Eu jamais conseguiria ficar em São Paulo e falar, ah, e se eu tivesse ido, ah, e se eu tivesse tentado. Graças a Deus, eu tô numa realidade totalmente diferente. Eu ainda trabalho com a SEI, mas estou numa realidade totalmente diferente porque estou construindo, reconstruindo tudo o que eu já tinha construído. Mas com um novo começo e com um novo final. Porque o que eu idealizava há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, não é a mesma coisa que eu idealizo hoje. Então o meu foco hoje, o meu objetivo hoje não é o mesmo do que 1 ano atrás. Então, se vale a pena, lógico, é óbvio, eu faria isso de novo e de novo e de novo. Mas e você? Você teria coragem de largar a sua vida e recomeçar do zero numa outra cidade? Largar sua rotina, seus amigos, seu trabalho, tudo, a sua vida. Você teria essa coragem? Não esquece de seguir. Se você gostou, me segue, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque é muito difícil estar aqui produzindo vídeo, tá? Não é fácil não, não é fácil.